Bem-vindos ao Diálogo ICA Brasil. Diálogos ICA Brasil é um espaço aberto, democrático, plural, onde a representação do ICA no Brasil procura trazer temas relevantes e importantes para o desenvolvimento rural brasileiro. E, nesse sentido, hoje nos alegra muito trazer um tema tão impactante para a política ambiental brasileira, que é o Cadastro Ambiental Rural e Regularização Ambiental, o programa PRA, e suas implicações para o rural brasileiro. Essa vai ser a abordagem hoje do nosso programa Diálogos ICA Brasil. E nós temos a honra de um convidado especial, que é o João Adrian, diretor de Regularização Ambiental do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura. João Adrian é economista, produtor rural do estado de São Paulo, especialista em políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira. Atualmente, João está como diretor de regularização ambiental no âmbito do Serviço Florestal Brasileiro e é responsável pelo grande desafio da implementação do Código Florestal no país. João, seja muito bem-vindo e gostaríamos de começar esse nosso diálogo da seguinte contextualização dos avanços do Código Florestal Brasileiro. Nós estamos cientes, do 2012 para cá, temos 9 anos de implementação dessa nova fase, a partir de toda a discussão no Congresso Nacional, com toda a sociedade, com todos os atores envolvidos, e tem 2 instrumentos fundamentais na implementação do Código Florestal Brasileiro, que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e o Programa de Regularização Ambiental Rural, o PRA. Então, João, para a gente começar esse diálogo, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e poderíamos começar com uma abordagem de como estão os avanços na implementação do CAR e o PRA no país. Quais são as metas atuais e seus principais desafios. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado ao ICA por este convite e por promoverem esse debate. Certamente o Código Florestal é a principal legislação brasileira no tocante à ocupação das propriedades rurais e nesse planejamento com relação às áreas dedicadas à produção e preservação. Então, toda essa conciliação entre produção e preservação, ela é determinada pela implantação do Código Florestal, o que coloca o Brasil e os produtores rurais numa situação de muita vanguarda no tocante ao tema da sustentabilidade, porque, de fato, se torna uma característica única e inerente à agricultura brasileira a conservação ambiental. Então, acho que o Código Florestal é o principal elo que gera esse casamento em termos legais. Portanto, o seu desafio na implantação ele é enorme, pois ele envolve toda uma capacidade de adequação das propriedades rurais, das mais de 6 milhões de imóveis rurais que hoje estão na nossa base em se adequar à legislação, envolve também a nossa capacidade de gerar tecnologias de restauração florestal com custo e numa escala que viabilize, de fato, a implantação da legislação. Ele envolve mecanismos como o CAR, o PRA, cotas de compensação, entre outros. Portanto, é uma legislação extremamente complexa e, de fato, que demanda diversos instrumentos e estratégias. Nós chegamos em 2021 celebrando 9 anos da aprovação do Código Florestal, que foi aprovado em 2012 pelo Congresso Nacional. Nesse período, nós tivemos importantes avanços. Podemos mencionar o primeiro grande avanço foi a construção do Cadastro Ambiental Rural, que é essa plataforma digital pública, onde as propriedades rurais se inscreveram, onde os produtores rurais se inscreveram, e a partir dessa plataforma nós temos condição de avaliar a regularidade ambiental dessas propriedades e também já construir toda a estratégia para a devida adequação à legislação. E essa base ela se tornou, de fato, uma das maiores bases de informações geoespaciais do mundo a nível de propriedade rural. Nenhum país hoje tem uma plataforma como o Brasil tem, que é a plataforma do SICAR, que é uma plataforma pública, onde todo indivíduo pode acessar informações individualizadas dos produtores rurais e compreender a sua adequação à legislação. Portanto, além de todo esse regramento, existe também um fator de transparência, e de compliance ambiental que é de acesso público.
E isso também gera um ativo para a nossa agropecuária muito oportuno, porque nós temos condição de avaliar individualmente a situação dessas propriedades e em breve também vai ser se tornará uma ferramenta de rastreabilidade, de transparência a nível nacional. Então, eu acho que muito em breve nós teremos aí a transparência total do compliance ambiental das propriedades rurais pelos instrumentos criados pelo Código Florestal Brasileiro. Então, nesse período, nós tivemos, de fato, essa ferramenta que se tornou uma ferramenta, de fato, muito relevante. Mais de 6 milhões de propriedades rurais fizeram adesão a esse cadastro. Então, é importante que a gente perceba que os produtores estão interessados na sua devida regularidade, estão se empenhando em fazer esse processo de adequação. É importante mencionar que, nesse meio tempo, nós tivemos muita insegurança jurídica com relação ao Código Florestal, porque a partir da sua aprovação em 2012, nós tivemos aí inúmeras ADINs questionando a integridade do Código Florestal, e somente em 2008 isso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, considerando praticamente todos os dispositivos como constitucionais, com exceção de alguns dispositivos pontuais, mas que não desconstruíram, né, o que foi discutido no âmbito do Congresso Nacional. Portanto, nós temos hoje, né, uma lei aprovada com amplo apoio do Congresso Nacional, temos um STF que validou esses dispositivos legais, portanto, trazendo segurança jurídica para o arcabouço legal, e nós tivemos, por parte do Executivo, a construção dessa grande base de propriedades inscritas no CAR. O grande desafio que nós estamos tentando superar quando o Serviço Florestal Brasileiro chegou ao mapa, lembrando que o Serviço Florestal Brasileiro era do Ministério do Meio Ambiente e foi o Ministério do Meio Ambiente que construiu toda essa política no âmbito do Executivo, e nós assumimos essa responsabilidade de dar sequência nesse processo e garantir de fato que a lei avance. E o principal gargalo que nós identificamos junto com os estados é justamente a capacidade do Estado, e aí principalmente as unidades da federação, que são os estados responsáveis pela validação, análise do cadastro, e todo o processo ele é feito a nível estadual. Nós, do Serviço Florestal Brasileiro, somos o grande coordenador dessa política, mas nós identificamos que os estados estavam com uma grande dificuldade de analisar esse cadastro, de poder justamente conseguir dar celeridade e analisando esses cadastros. E, portanto, nós temos aí 6 milhões de cadastros, dos quais somente 3% foram analisados desde da construção do CAR, que foi feito em 2014. Né? A lei foi aprovada em 2012, mas em 2014 que foi lançado esse instrumento, nós temos aí 6 milhões de propriedades, somente 3% foram analisadas. Portanto, se nós seguimos na estratégia atual, que é uma análise manual feita pelos estados, nós demoraríamos décadas para conseguir qualificar essa base, e os produtores, a partir desse cadastro analisado, podem seguir para as suas estratégias de regularização ambiental e assim por diante, ter acesso aos instrumentos da legislação. Portanto, nesse momento que nós estamos, que é justamente qualificar esse cadastro para viabilizar a adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, entre outras formas de regularização, surgiu essa estratégia de criação de uma ferramenta de análise com utilização de tecnologia de sensoramento remoto para conseguir trazer celeridade nesse processo. E nós lançamos, no mês de maio, o Analisa CAR, que é uma ferramenta para trazer celeridade, usando, como eu falei, sensoramento remoto, classificação do uso do solo, critérios muito objetivos e claros, conseguir dar celeridade no processo de análise. Nós estamos agora implantando essa ferramenta nos estados. A nossa expectativa é que em 2021 nós tenhamos pelo menos 11 estados rodando a ferramenta, e que até o final de 2022 nós tenhamos praticamente todos os estados da federação utilizando essa ferramenta. Portanto, nós começamos com isso ter celeridade e maior demanda dos produtores vindo para os programas de regularização ambiental. Portanto, eu acho que eu acabei falando um pouco mais especificamente do processo, mas eu não dei talvez a visão geral do passo a passo da legislação, mas é importante a gente só esclarecer aqui que o primeiro passo para a adesão dos produtores, a adequação dos produtores ao Código Florestal é o cadastramento, né, como nós tivemos esse grande sucesso que nós falamos agora. A segunda etapa é a análise do cadastro, e nós estamos lançando essa ferramenta para trazer celeridade no processo, além da ferramenta que foi lançada, que já existe hoje, que é o SICAR federal, né, e o modo de análise manual que os estados utilizam, e agora eles terão mais esse modo de análise dinamizado, de análise
com utilização de estacionamento remoto. E a terceira etapa é a adequação dos produtores à regularização ambiental, ou seja, fez adesão, canalizado, ele pode aderir ao PRA ou outras formas de regularização. E a quarta etapa seria acesso aos instrumentos de pagamento por serviços ambientais, como a cota de reserva ambiental, entre outros instrumentos, que a partir do momento que o produtor tem o canalizado, né, o reconhecimento do Estado que aquele cara está analisado, tem excedente de reserva legal, ou está fazendo algum processo de restauração florestal, esse produtor pode receber recursos, seja de fontes privadas, como de compensação ambiental, entre outros. Portanto, é interessante que a lei ela cria todo esse racional de cadastramento, regularização e incentivos, né? Nós precisamos avançar agora rapidamente nesse processo da análise do cadastro para nós chegarmos efetivamente nos instrumentos da regularização ambiental e principalmente nos incentivos para a restauração florestal e para a conservação ambiental. E nós, do Serviço Florestal Brasileiro, lançamos agora a ferramenta do Análise da CAR. A nossa expectativa é que em julho nós lançaremos um módulo de regularização ambiental, que é um módulo onde os produtores poderão fazer o seu PRA e os estados, na verdade, poderão utilizar essa ferramenta para que os produtores façam o PRA, lembrando que os nossos instrumentos são para utilização por parte do Estado, dos estados da unidade da federação, e nós também temos como objetivo lançar ainda na nossa gestão a plataforma da cota de reserva ambiental, que é uma plataforma para emissão de títulos de ativos ambientais existentes nas propriedades rurais. Com isso, nós teremos, por parte do Executivo, a nível federal, a construção das plataformas e dos sistemas essenciais para que os estados possam rodar a ferramenta, rodar, de fato, a implantação do Código Florestal através dessas ferramentas. E aí, o nosso desafio vai ser coordenar, encontrar recursos e viabilizar, mas pelo menos a infraestrutura necessária vai estar disponibilizada. E aí, se nós tivermos sucesso nesse processo, Reitor, nós conseguiremos aí, além de ter a adequação dos produtores rurais ao Código Florestal, conseguir separar o produtor que está regularizado do produtor rural que está ilegal, ou seja, separar o legal do ilegal, com transparência, com capacidade de monitoramento, né? Nós teremos condição também, com o Código Florestal, de impulsionar o maior processo de restauração florestal que nós desconhecemos a nível global. As estimativas hoje, hoje de cadastrados no CAR, nós temos declarado em torno de 36 milhões de hectares de déficit de reserva legal, né? 36 milhões de hectares é quase a nossa área de soja plantada, é 2 vezes a área de floresta plantada no Brasil, é 2 vezes a área de cana-de-açúcar plantada no Brasil, é maior que o estado de São Paulo, por exemplo. Então, assim, 36 milhões de hectares vai ser uma restauração histórica, né, que nós precisaríamos de muito apoio, de muita cooperação internacional, de muita ciência, para conseguir, de fato, atingir a adequação dos produtores à legislação ambiental. Portanto, é uma lei que vai trazer uma mudança de paradigma ambiental, produtivo, nunca visto antes na nossa história. Nosso objetivo é avançar na efetiva implantação dessa legislação. Obrigado, João. É importante esse histórico que você trouxe, né? A lei do Código Florestal, amplamente discutida no Congresso Nacional, debatida na sociedade, né? Uma participação ampla dos setores que, de alguma forma, têm influência na questão produtiva desse país. Então, é uma lei bastante madura em termos de discussões, em termos de própria arcabouço do ponto de vista jurídico e legal. E você traz uma abordagem aí bastante interessante da questão das etapas do processo do CAR, que são fundamentais, inclusive, para a gente explicar melhor como funciona todas as etapas. Pelo que identifiquei, você traz aí 4 etapas, né? A primeira etapa é a etapa da inscrição, propriamente dita, né? Uma segunda etapa, você traz aí a questão da análise e validação dos dados, que eu acho que é uma etapa crucial no processo de implementação do CAR. Você traz também aí a terceira etapa, que é a etapa, vamos dizer, própria da regulamentação da PRA junto aos estados da federação, e depois, vamos dizer, uma última etapa, que é a implementação do PRA, né? Quando você traz essas dificuldades, ou pelo menos esses grandes desafios de análise de dados, né, análise e validação, você poderia dizer que um dos principais problemas é a questão da nossa base cartográfica, né, a dificuldade de termos uma qualidade de cadastro de informação
junto aos estados da federação, a gente poderia trazer isso para a discussão, para tentarmos aperfeiçoar essa base cartográfica. E outro ponto que eu levanto também esse processo todo, ele teve possivelmente muitos processos de judicialização, né? Isso, de alguma forma, impactou no processo de regularização ou no processo de implementação do CAR? Perfeito, Hamilton. Eu acho que eu vou começar, nas tuas 3 perguntas, comentar dessa questão do engajamento político que viabilizou a aprovação do Código Florestal, né? Nós tivemos, de fato, talvez um dos principais debates no Congresso, desde a redemocratização ou da Constituinte, desde 1988, nós não vimos um debate tão amplo, tão estruturado, né? Tão polarizado, mas também tão construtivo, né? Que teve votação expressiva com voto suficiente para fazer uma emenda constitucional, se fosse o caso, ou seja, foi um debate muito, muito construtivo, e ele gerou, de certa forma, um pacto político entre ruralistas e ambientalistas, entre o legislativo, o judiciário e o executivo, ou seja, um pacto da sociedade brasileira de sua efetiva implantação, né? E o que nos deixou muito preocupados, aí eu vou já partir para a sua última pergunta, depois eu falo dos processos, mas a questão da judicialização, né? Porque quando foi aprovado em 2012 o Código Florestal, os questionamentos que haviam na ADIM poderiam desconstruir esse pacto que foi feito no Congresso, que é um pacto que não deixou todos os lados 100% satisfeitos, mas gerou o meio de campo possível para a convivência dessas forças, de certa forma, antagônicas ou polarizadas, ou forças complementares, como nós quisermos, mas foi o que viabilizou esse encontro dessas forças, né? E o que havia na judicialização, nas ADIMs, eles desconstruíam esse pacto criado e poderiam reinstaurar uma rediscussão e um processo de novo de discutir o arcabouço do Código Florestal, que foi o que aconteceu com o Código Florestal de 65. Lembrando que o Código Florestal de 2012 não é o primeiro código, nós tivemos 34, 85, 88, então nós tivemos várias legislações ambientais que ao longo do tempo não foram efetivamente implantadas. E o Código Florestal faz uma releitura dessas legislações numa abordagem mais contemporânea e gera essa linha mestre, essa espinha dorsal, que na nossa interpretação, as discussões das ADIMs poderiam desconstruir essa espinha dorsal, né? E em 2018, quando o STF julgou o constitucional, nós tivemos a segurança que aquele pacto criado no Congresso com ampla discussão da sociedade civil estava também ratificado pelo Judiciário. Então, nós tivemos muita segurança em avançar, inclusive o Executivo poder avançar no arcabouço que estava consolidado. Infelizmente, nós temos hoje algumas outras rediscussões desse pacto que foi discutido em 2012 e validado pelo Judiciário. Nós temos hoje uma reabertura dessa discussão em questões pontuais, mas que são bastante preocupantes, mas nós entendemos que nós vamos conseguir, de fato, consolidar as questões. Mas é importante ressaltar, Heitor, que qualquer ação que vise rediscutir o que foi acordado pode quebrar essa espinha dorsal, que é esse acordo de forças, e gerar desequilíbrios. Porque nós temos hoje propostas de mudança da legislação no Congresso, nós temos hoje ações do Judiciário que visem rediscutir a legislação, e nós temos também visões muito díspares de como avançar na implantação. Portanto, qualquer mudança pode colocar no chão essa legislação e trazer uma grande insegurança jurídica nesse processo, uma perda enorme para o meio ambiente e uma perda enorme para a conciliação entre produção e preservação. Portanto, nós temos que garantir essa pacificação e esse equilíbrio de forças e um alinhamento entre ambientalismo, ruralismo, judiciário, legislativo e executivo. E nós, do executivo, estamos muito empenhados em avançar na legislação, seguindo todo o histórico legal reforçado pelo judiciário e até as normas do executivo, para nós fazermos uma política de Estado e não somente uma política de governo. E aí, nesses 4 processos que você colocou, é exatamente isso, né? Primeiro, inscrição ao cadastro, validação do cadastro, regularização ambiental, terceira etapa, e a 4ª etapa são os incentivos econômicos.
né? Que aí aquele produtor que tem excedente de reserva legal pode receber por isso, aquele produtor que faz uma regularização ambiental com restauração florestal, depende se ele está numa área prioritária para a restauração, ele pode receber recursos internacionais, porque a restauração florestal, ela certamente é a atividade de maior impacto na restauração da biodiversidade, na captura de carbono. Então, se nós temos hoje crédito de carbono, PSAs, certamente a restauração florestal ela será apta a receber esses recursos, né? E aí, na dificuldade que nós encontramos nos estados, que os estados relataram para nós, primeiramente, na análise do cadastro feita de forma manual, é o tempo que hoje leva para você analisar um cadastro, identificar se aquilo é área consolidada, se a reserva é legal, ou seja, essa análise manual leva muito tempo. Nós temos aí relatos de estados que uma análise manual demora em torno de 8 horas, então é quase um dia inteiro de um técnico analisando aquele cadastro. E tem uma outra questão que muitas vezes, quando o técnico analisa o cadastro, aquele cadastro vai para o produtor, que às vezes não entende, porque o técnico não pode sugerir, ele pode apontar erros, né? Então, o produtor às vezes recebe aquela análise, não entende, refaz o cadastro dele, retifica o cadastro dele, que também não é aprovado. Então, nós temos situações que o CAR foi e voltou mais de 8 vezes entre o Estado e o produtor. Então, além de um tempo muito demorado, há também a questão da subjetividade, da discricionalidade nesse processo, né? Portanto, os estados nos ajudaram a construir uma ferramenta que trouxesse celeridade e que também, no processo que analisa o cadastro, ele aponta para os produtores formas mais adequadas de fazer a retificação, aonde certamente aquele cadastro vai ter menos chances de fazer um cadastro equivocado. Portanto, nós criamos um ambiente onde o produtor vai ter maior facilidade na declaração do cadastro dele, lembrando que não é fácil, não é uma coisa trivial fazer a declaração ao cadastro ambiental rural, porque existem instrumentos como área consolidada, área de uso restrito, entre outras, que não são critérios fáceis do produtor compreender. E aí, nesse processo dessa ferramenta dinamizada, que é uma alternativa ao Estado e é uma alternativa ao produtor. O produtor pode não concordar com aquela análise e ele segue de novo a análise manual. Mas, nesse processo, o grande desafio é o que você colocou, Reiter, que são a construção de mapeamentos temáticos, que hoje não existem, né? Nós estamos, inclusive, com a parceria do ICA, né? Junto com o ICA, nós aí viabilizamos a contratação de mais de mapeamento para 11 estados, que são esses mapas temáticos dessa base de um mapeamento que tem que ser classificado com as definições do Código Florestal. Então, isso é área consolidada, que é um instrumento de quem ocupou até julho de 2008, ou seja, é área de uso restrito, é vegetação nativa, é reserva legal, é a prefeitura. A gente vai ter que construir esses mapeamentos com as definições do Código Florestal, que não é somente uma ocupação do uso do solo, como nós temos hoje em plataformas como Mapa Biomas ou o próprio TerraClass, entre outras plataformas que elas analisam a ocupação do uso do solo com as atividades. E a nossa questão não é a ocupação, é a ocupação frente às definições do Código Florestal. Portanto, é uma classificação que não existe, que nós teremos que criar. E aí toda a questão hídrica, ou seja, a gente vai construir mapas a nível nacional das definições do Código Florestal, e isso vai viabilizar a ferramenta. Então, nós temos, como eu falei, hoje, nesse ano 2021, mais ou menos 11 estados já terão as suas bases de referências prontas para rodar a ferramenta. Em 2022, nós teremos os editais elaborados pelo ICA, que serão mais 11 estados, e aí até 2022 a gente pretende viabilizar a contratação com outros recursos junto com os estados, para que nós tenhamos pelo menos todas as unidades da federação rodando, utilizando essa ferramenta até o final do ano de 2022. Então, é um desafio muito grande, mas é certamente um trabalho de inovação tecnológica, de pesquisa, de ciência, que vai trazer uma mudança de paradigma de leitura da ocupação territorial no Brasil com relação à legislação ambiental. Porque hoje, por exemplo, nós sabemos muito bem o desmatamento que ocorre nas propriedades rurais e nas terras públicas como um todo, mas nós não sabemos hoje, de forma automatizada, saber se aquele desmatamento foi feito de acordo com o Código Florestal ou não. Com a construção desse mapeamento, nós vamos saber exatamente se aquele produtor fez a sua ocupação seguindo as regras do Código Florestal, né? Se ele teve licença, não teve licença, ou seja, a gente vai mudar também a forma que nós interpretamos os dados de mapeamento, de restauração florestal e assim por diante, trazendo segurança jurídica para o produtor rural, ou seja,
também o produtor que tem excedente de reserva legal, ele também pode ocupar a sua propriedade de forma muito mais célere, porque a gente vai conseguir identificar que aquele produtor tem excedentes, portanto está adequada a legislação, e aquele produtor que agiu de forma ilegal, eles passar por todas as sanções que a legislação hoje impõe. Então, é de fato uma mudança de paradigma enorme que nós construiremos isso, se tudo der certo, com parceria do ICA e de outros atores até o final do ano que vem. Perfeito, João. Obrigado. O ICA tem grande expectativa nesse trabalho, nesse apoio ao Serviço Florestal Brasileiro, ao Ministério da Agricultura. Né? Estamos em processo aí de construção em conjunto do mapeamento, né, e uso e cobertura do solo, da questão hidrográfica, da questão do relevo, das servidões administrativas, né, em vários estados da federação. Então, eu acho que esse trabalho, em conjunto com o Serviço Florestal Brasileiro, vai colaborar muito para termos uma base cartográfica bastante sólida, né, para que a gente possa ter um CAR efetivamente apropriado de acordo com a realidade de cada estado. Nesse sentido, João, eu gostaria de abordar um assunto que muitas vezes talvez seja muita dificuldade de assimilação, mas é importante você estar aqui para a gente compreender melhor. Né? O rural brasileiro tem uma heterogeneidade incrível, uma diversidade imensa. Isso é um grande potencial para nós em termos de país, em termos de estratégia de país. Né? Então, o PRA e o CAR ele definem uma série de regras e procedimentos sobre o uso dos recursos, né, naturais, florestais, né, e, de alguma forma, também envolve comunidades tradicionais, né, quilombolas, indígenas, assentamentos da reforma agrária, né, áreas coletivas, quer dizer, uma diversidade de atores envolvidos nesse processo de regularização do CAR e implementação do PRA. Há abordagens diferenciadas para esse público? Como é que vocês estão trabalhando nessas análises dinamizadas, nessas bases cartográficas? Como é que é feito esse diagnóstico e esse trabalho em cima dessa diversidade que há no rural brasileiro? Perfeito, Rei. Então, eu acho que o grande desafio nosso de fato, conseguir avançar nessa legislação na escala que o Brasil tem e nessa diversidade que você bem colocou. É importante nós lembrarmos que 85% das propriedades rurais no Brasil são menores que 4 módulos fiscais, são de pequenos produtores, né? E além do tamanho, nós temos hoje, segundo os dados do censo agropecuário, o último censo, né, que em torno de 15% das propriedades rurais representam 95% do PIB agropecuário. Portanto, nós temos também uma concentração de riqueza em poucas propriedades, né? E hoje, em torno de 4 milhões de propriedades, das 6 milhões, dos 5,4 milhões de imóveis de estabelecimentos rurais do IBGE, estão também abaixo, na situação de renda considerada, não pobreza, mas uma renda baixa. Portanto, nós temos uma situação de pequenas propriedades no Brasil com uma renda baixa, que torna-se um desafio nós conseguirmos atingir essas propriedades com ferramentas como o Cadastro Ambiental Rural, como o PRA, entre outros, porque isso, de fato, exige do produtor rural assistência técnica, acesso à internet, computador, capacidade de assessoria de um técnico ambiental para fazer a sua adequação. Né? Então, a gente tem esse desafio enorme social de conseguir fazer essa legislação ser implantada nos mais de 6 milhões. É que nós temos aí uma diferença, né, de 5,4 milhões de estabelecimentos rurais pelo IBGE, pelo censo, e mais de 6 milhões de imóveis rurais na base do CAR, porque existe uma diferença metodológica de estabelecimento rural do IBGE para imóvel rural do CAR, mas evidentemente nós temos esse mundo rural que eu utilizo a base do CAR, porque sou o florestal brasileiro, mas nós temos aí esses 6 milhões de imóveis rurais que precisarão de muita assistência, de muito apoio para conseguirem absorver as inovações da legislação. E o cadastro ambiental rural, a legislação ambiental rural hoje, ela se aplica para os estabelecimentos rurais, para os imóveis rurais, para as propriedades com polos, poceiros, para os assentamentos de reforma agrária, que aí já é uma situação diferente, porque é uma declaração de CAR sobre o perímetro do assentamento e não sobre os lotes individualizados, até que eles tenham o título individualizado, aí eles atualizam e retificam o cadastro, e também para os povos e comunidades tradicionais. Né? Os PCTs também têm aí, fazem o seu cadastro. As terras indígenas não são o objeto do cadastro ambiental rural, nem as terras públicas,
porém, evidentemente, que nem é função do Serviço Florestal Brasileiro, o Serviço Florestal Brasileiro analisar terra indígena, porque terra indígena não entra no arcabouço legislativo da Lei 12.651, é outra questão. A terra indígena não tem que ter APP nem reserva legal, né? Ou seja, é diferente a situação. Portanto, mas seja para PCT, assentamentos, posse, imóveis, é de fato uma diversidade muito grande de realidades. E aí, talvez o grande sucesso que nós tivemos na primeira etapa da legislação, que foi o acadastramento, isso foi uma parceria enorme do Serviço Florestal Brasileiro com as federações, com as cooperações internacionais como o ICA, como o GIZ e várias outras, Banco Mundial, KfW, os FIPs da vida, ou seja, toda essa parceria para conseguir levar a gente a campo, fazendo o cadastramento, a CNA, via as federações, os sindicatos fizeram os cadastros de muitos produtores rurais. Então, foi uma mobilização enorme que foi feita naquela época e nós precisaremos refazer essa mobilização, porque o produtor vai precisar aderir, vai precisar acessar a central do proprietário rural, que é onde ele fez o cadastro dele, para receber os resultados, para analisar os resultados da análise, né? Para ver se está de acordo ou não está de acordo. Então, a partir do momento que o Estado tem a ferramenta da análise dinamizada, será necessária uma articulação enorme para que os produtores realmente reacessem a central do proprietário e façam a sua adequação. E aí, de novo, essa parceria vai ser fundamental para a gente conseguir chegar nesses pequenos produtores que muitas vezes estão em situação sem internet, sem acesso à assistência técnica e assim por diante. Porque o Brasil, de fato, é um país continental e nós sabemos que hoje o acesso a essas ferramentas ela é restrita ao número pequeno de produtores, mas a gente vai precisar dessa articulação enorme para dar conta dessa etapa, Reito. Então, acho que essa articulação vai ser muito necessária para a gente conseguir dar conta dessa diversidade de realidades no Brasil. Obrigado, João. Realmente, os desafios são enormes e a cooperação internacional ela pode ser fundamental também na construção de consensos, de conhecimentos, né, de base técnica. Então, o ICA nos coloca já à disposição. Já estamos na reta final do nosso diálogo. O tema é instigante, né, e importante para a sociedade brasileira, mas queríamos aqui falar um pouquinho da agenda internacional, né? Como é que o Ministério tem estabelecido alianças estratégicas, né, para a implementação de sua política florestal? Como é que tem sido essa articulação do ponto de vista de uma agenda positiva internacional? E você acredita que a implementação também do próprio CAR, do PRA, pode ser uma estratégia importante para a atração de investimentos estrangeiros para o país? Quer dizer, é uma mudança completa de paradigma que, ao mesmo tempo, tem uma repercussão internacional imensa. E a implementação dele pode ser um atrativo importante para investimentos estrangeiros no país, na temática? Pois é, então, eu acho que certamente o Código Florestal virou o principal passaporte da agropecuária brasileira com relação à conservação e produção. Nós temos talvez um passaporte que é a nossa agricultura tropical, né, que são as nossas tecnologias que conseguem produzir, garantindo um aumento constante de produtividade, utilizando cada vez menos terra, com tecnologias que conseguem absorver carbono, entre outros. Mas certamente o passaporte que gera a conciliação entre produção e preservação é o Código Florestal. É aquela legislação que a gente consegue comprovar que a agropecuária brasileira consegue produzir e preservar de forma concomitante e conjuntamente, né? Os instrumentos do Código Florestal, como o cadastro ambiental rural, eles trouxeram justamente essa transparência que nós falamos anteriormente, que ela consegue justamente ser aquele documento de transparência que tanto está se cobrando atualmente para fins de compliance ambiental, né? Seja para acesso ao crédito rural ou a outros tipos de recursos, bem como acesso a mercados, né? E o Brasil nós temos participado de várias negociações internacionais com países que já aprovaram legislações específicas para a compra de produtos não vinculados a desmatamento ou não vinculados a desmatamento ilegal, né? E no caso do desmatamento ilegal, o CAR é a principal ferramenta de comprovação de legalidade que existe hoje à disposição do produtor rural brasileiro, com custos já absorvidos pela legislação. Porque se nós não tivermos um cadastro ambiental rural, essa comprovação vai precisar ser feita através de
de estratégias privadas, de contratação de consultores e assim por diante, sendo que nós temos o cadastro ambiental rural. Portanto, a partir do momento que nós analisarmos esse cadastro ambiental rural, nós temos o principal documento de compliance ambiental que vai permitir o Brasil demonstrar que 99% da propriedade rural hoje produz sem nenhum tipo de desmatamento, né? E desses 1% existe ainda desmatamento legal e ilegal, né? A gente pode utilizar até dados privados do Mapa Biomas que demonstraram que 98%, 99% das propriedades rurais não teve nenhum tipo de desmatamento, né? E desses 1% e 1 a 2% que teve desmatamento, existe ainda o legal e ilegal que a gente não conseguiu ainda mensurar esse número. Mas o CAR é justamente essa ferramenta que vai trazer essa transparência e vai trazer essa noção de compliance e de conformidade ambiental. Portanto, eu acho que nós temos uma ferramenta fundamental a nosso dispor, a nível de legislação, porque outros países podem construir essas ferramentas através de setores específicos, como é o caso da Indonésia, por exemplo, que fez um acordo para o óleo de palma, que é um acordo setorial, com ferramentas privadas, com auditorias privadas, mas não se compara a uma situação brasileira de você ter todas as propriedades rurais aderindo a esse sistema. É incomparável em termos de compliance ambiental e de nível de exigência legal, né? E aí eu acho que nós nos colocamos com essa legislação implantada, analisada, como uma potência em termos de compliance ambiental e de capacidade de demonstrar o impacto positivo da preservação ambiental nas propriedades rurais, porque os outros países têm, de fato, áreas preservadas, mas são áreas públicas, pagas pelos estados e assim por diante. Os Estados Unidos têm um sistema muito interessante através do Forest Service Agency deles, que eles têm uma destinação dentro da Farm Bill para financiar a preservação ambiental nas propriedades rurais. Então, é uma preservação via incentivos e via subsídios do governo, né? Não é uma preservação via uma obrigação legal. Então, são diferenças que colocam o Brasil numa vanguarda nesse aspecto, né? E com isso também nós precisamos lembrar que boa parte das nossas metas no Acordo de Paris estão embasadas na implantação da legislação, né? Seja na restauração florestal, no combate ao desmatamento ilegal, entre outros. Portanto, ao passo que nós implantamos a legislação, nós atingimos os nossos compromissos internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Paris, né? E demonstrar isso internacionalmente é muito importante. Portanto, eu acho que o mundo reconhece hoje que o Brasil tem uma legislação diferenciada, que nós temos instrumentos diferenciados. O principal desafio hoje é, de fato, avançar a legislação com a celeridade que nós precisamos. Por isso que as nossas parcerias internacionais são fundamentais para trazer celeridade nesse processo, Reitor. Bem, obrigado, João. É um tema extremamente estratégico para o país, relevante para a nossa sociedade brasileira. Chegamos ao fim, mas continuamos na discussão, continuamos no debate da implementação do Código Florestal e seus instrumentos, como o CAR e o PRA. Agradecemos imensamente a sua participação, a sua agenda, a sua disponibilidade, sempre com o ICA, e continuamos sempre à sua disposição. Obrigado às pessoas que assistiram e fique atento para os próximos diálogos em temas contemporâneos, em temas relevantes para a ruralidade brasileira. Muito obrigado e sucesso a todos. Muito obrigado, Reitor. Muito obrigado ao ICA, a todos. Estamos aqui à disposição e avançando firme na implantação do Código Florestal. Muito obrigado.